Esse vídeo vai ser um vídeo não tão longo, tá? Mas o objetivo desse vídeo é fazer um resumão sobre os hormônios. Então a gente vai falar sobre todos os hormônios, beleza? Então aqui a gente vai fazer um resumão dos hormônios, beleza? Então vamos lá, a gente viu, né, em relação aos hormônios, que a maioria dos hormônios ela é sintetizada lá pelo hipotálamo, né? E outros vão ser sintetizados por glândulas, tá? Então começando por isso. O hipotálamo e a hipófise, tá? Então vamos começar primeiro pelo eixo hipotálamo-hipofisário. A gente vai ter liberação de 6 hormônios, né, na neurohipófise, na adrenohipófise e mais 2 na neurohipófise, tá? Então a gente tem a adrenohipófise, aqui embaixo. A gente tem a neurohipófise, beleza? A neurohipófise a gente viu que ela faz a liberação, né, de ocitocina e de vasopressina, tá? Que é o ADH, o hormônio antidiurético. E aqui na adrenohipófise a gente tem 6 células especializadas. Então a gente tem somatotropos, que liberam GH, os corticotropos, que liberam o ACTH, os lactotropos, que liberam a prolactina, gonadotropos, que fazem a liberação do FSH e do LH, tireotropos, fazem a liberação do TSH. Então a gente tem esses 6 aqui, beleza? Então a gente tem 5 células especializadas que fazem a liberação de 6 hormônios, beleza? E aqui a gente tem a liberação de mais 2 hormônios. Então vamos lá, em relação a esses hormônios aqui. Começar com a função deles, tá? Então o primeiro é o GH. O GH é o hormônio sintetizado pelos somatotropos, né? É liberado direto à corrente sanguínea. O que vai acontecer? O GH, quando ele vai para a corrente sanguínea, ele vai atuar lá no fígado. E a gente vai ter a partir daí a síntese do IGF-1. O que é o IGF-1? O IGF-1 nada mais é do que uma forma mais prolongada do IGH, tá? Então o IGF-1 ele prolonga a atuação do GH. E aí o IGF-1 e o GH eles vão atuar em diferentes órgãos, tá? Então o que o GH vai fazer? Tá? Então o GH ele vai atuar, por exemplo, no músculo, aumentando a síntese proteica, beleza? Ou seja, aumentando o anabolismo. Ele também vai atuar no tecido adiposo, promovendo o quê? Aumento da lipólise ou lipogenólise, né, que é a quebra dos lipídios, tá? A gente também tem que o GH ele vai atuar. Quando eu falo GH e GF1 é a mesma coisa, beleza? Os dois têm um nome diferente, mas a função é a mesma. Eles atuam nos mesmos tecidos e órgãos e fazem a mesma coisa. O GF1 e o GH também vão atuar nos ossos. Lá nos ossos eles vão aumentar o quê? Aumentar a densidade óssea através da ação nas células ósseas, osteoblastos e osteoclastos, e vão aumentar também a questão do crescimento intersticial, beleza? Aumentando ali a ação, a multiplicação, o crescimento, né, o tamanho ali dos condrócitos. Então, quando a gente fala de GH, essas são as principais funções que a gente tem que saber, beleza? Depois a gente tem o ACTH. Tá? O ACTH ele é sintetizado ali pela corticotropina a partir da ação do CRH. Aqui do GH é o GHRH, age lá no somatotropo e libera o GH. O CRH, o hormônio liberador de corticotropina, age na corticotropina e libera o ACTH, que é o
hormônio adrenocorticoide, beleza? Ou adrenocorticotrópico, enfim. Esse hormônio aqui, ele vai atuar onde? Vai atuar lá na suprarrenal. Uma zona chamada de zona fasciculata, e aí a gente vai ter a liberação do cortisol, beleza? E o cortisol, a gente viu que ele é um hormônio do estresse, né? O que ele faz? O cortisol ele vai atuar em diferentes tecidos, né? Então ele atua no músculo, aumentando a degradação de proteínas. Então no músculo ele vai aumentar o catabolismo proteico, beleza? O cortisol ele também atua no tecido adiposo. O que ele faz no tecido adiposo? Mesmo processo, ele faz a lipogenólise ou lipólise. Ele vai quebrar esse tecido adiposo, tá? E vai fazer o quê? Vai fazer redistribuição dos lipídios. Redistribuição dos ácidos graxos. Ou seja, ele vai quebrar ali, só que ele vai mandar para outras áreas. Lembra que a gente tem, quando a pessoa tem hipercortisolismo, acúmulo de gordura atrás da cabeça e na região do abdômen? Então, isso que ele vai fazer. Cortisol, ele também atua nas células imunes. O que ele faz nas células imunes? Ele vai inibe, né? Ou seja, a gente vai ter uma queda da imunidade. Então, o cortisol ele piora a nossa imunidade. O cortisol também atua onde? No fígado. O que ele vai fazer no fígado? Ele vai aumentar o processo de gliconeogênese. Então, ele aumenta a gliconeogênese, tá? Que é o que? Aumenta a glicose no sangue, beleza? Gliconeogênese é a formação de glicose a partir de ácidos graxos e outras moléculas. E qual que é o principal fator que faz a gente ter liberação do cortisol? Baixa glicose no sangue, beleza? Então, o estado de hipoglicemia faz a gente ter liberação do cortisol, tá bom? Então, em relação ao cortisol, isso aqui é o principal. Seguindo, a gente vai falar da prolactina. A gente tem aqui prolactina. Qual que é a função da prolactina? A prolactina ela é utilizada no período do puerpério, produção de leite, tá? Então, assim, é formada a partir dos lactotropos, tá? Mas o principal é a produção de leite. E a gente tem que a dopamina, ela inibe a prolactina, beleza? Mas prolactina lembra de leite. Depois a gente vai para o FSH e o LH. A gente tem o FSH e o LH. O FSH e o LH são hormônios sintetizados lá pelos gonadotropos, tá? São hormônios que vão atuar onde? Vão atuar nas nossas gônadas sexuais, beleza? Então, no caso do homem, vai atuar nos testículos e nas mulheres, nos ovários. E eles vão ter duas funções, tá? Relacionada à reprodução e à síntese de hormônios. Então, quando eles atuam lá nos testículos, eles vão aumentar a síntese de testosterona. Beleza? Então, a gente vai ter um aumento da produção de testosterona. E também liberação de espermatozoide. Beleza? No caso das mulheres, lá nos ovários, a gente vai ter a liberação do óvulo e a produção de progesterona e também de estrógeno. Beleza? E a gente tem aquele outro hormônio que é o TSH, né? O TSH ele é o hormônio estimulador da tireoide. Ele é um hormônio que vai atuar onde? Vai atuar lá nas glândulas da tireoide, né? Fazendo com que a tireoide produza, né, ali o T3 e o T4. Beleza? A gente também tem um outro hormônio de tireoide que a gente vai falar daqui a pouco, que é a calcitonina. Beleza? A gente vai falar dela junto com outro hormônio. Vamos lá, o T3 e o T4, eles são hormônios muito importantes porque eles são formados a partir da tirosina mais o iodo, né? E eles vão estar relacionados com nosso metabolismo. Beleza? Então, o metabolismo, eles aumentam o gasto de ATP. Então, lembra que a gente viu lá nas células, que eles vão atuar nas células aumentando a bomba de sódio de potássio. A bomba de sódio de potássio, para acontecer, precisa de ATP. Então, a gente vai ter mais energia sendo gasta, beleza? Então, o T3 e o T4, o tecido adiposo, eles vão atuar no tecido adiposo, promovendo a lipólise.
quebra desse tecido, liberação de glicerol e ácido graxo, beleza? Eles também vão atuar lá no fígado, promovendo o quê? Glicogenólise, tá? Ou seja, quebra do glicogênio para liberar a glicose e também aumentar o processo de gliconeogênese, que é a produção de glicose a partir disso aqui, ó, ácidos graxos e glicerol. Beleza? Então, esses ácidos graxos foram quebrados nas seda adiposa, vão ser utilizados para formar mais glicose. E aqui a gente vai ter a glicogenólise, que é a quebra do glicogênio. Beleza? Tudo isso para quê? Para a gente ter glicose, que vai ser usado para produzir ATP. O T3 e o T4, eles também vão atuar nos nossos ossos, né? Eles também auxiliam no crescimento dos ossos. O que eles fazem? Né? Eles controlam, regulam, né, a ação dos osteoblastos e dos osteoclastos. Então a gente pode dizer que eles vão fazer o que? Eles vão atuar junto com o GH no crescimento. Beleza? Então eles são importantes para o crescimento ósseo e o desenvolvimento ósseo. E lá no músculo esquelético, eles vão promover o quê? Eles vão promover uma regulação entre o anabolismo e o catabolismo. Beleza? Então eles que vão controlar a questão do anabolismo e do catabolismo muscular. Então esses são os principais feitos da tireoide. Lembrando que a gente tem aqueles dois casos, hipertireoidismo e hipotireoidismo. Agora falando sobre esse outro hormônio aqui, já foram todos, né, ali os 6, né, que são liberados pela adrenocórtex. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os da neurohipófise. Tá? Então na neurohipófise a gente tem a liberação da vasopressina, né? Vasopressina é o que? É o hormônio antidiurético, tá? Então, vasopressina é a mesma coisa que a DH, hormônio antidiurético. O que ela vai fazer? Ela vai aumentar a reabsorção de água no néfron, beleza? Isso vai ser importante por quê? Porque aumenta a pressão arterial. Esse é um mecanismo para aumentar a pressão arterial e também para diminuir a diurese, beleza? Outro hormônio que a gente tem também, a ocitocina. A ocitocina a gente viu que era importante para quê? Para o parto, né? Então ela vai fazer um mecanismo de feedback positivo auxiliando no parto, então nas contrações do útero, né? E ela também é importante no processo de amamentação. Para quê? Para fazer a injeção do leite, beleza? Injeção do leite. Seguindo, agora a gente vai falar daquele outro hormônio, desse hormônio aqui da tireoide, que é a calcitonina. Beleza? Então a gente vai falar da calcitonina e de um outro que é o paratormônio. Paratormônio, então vamos colocar aqui calcitonina e PTH. O PTH, também chamado de paratormônio. Paratormônio, enfim, vou escrever PTH paratormônio, vocês sabem. Ele é sintetizado aonde? Na glândula paratireoide, beleza? O que ele faz? Né? Então, o PTH, ele é liberado quando a gente tem uma baixa quantidade de cálcio no sangue, tá? Um estado de hipocalemia. E o que ele vai fazer? O PTH ele vai atuar nos ossos, aumentando a degradação óssea. Tá? O que a gente vai ter? Cálcio sendo liberado no sangue, beleza? E o PTH ele também vai atuar lá no néfron, nos túbulos lá que a gente viu, né? Nos túbulos convolutores do néfron, aumentando a reabsorção de cálcio, beleza? Então esses dois mecanismos aqui vão servir para quê? Aumentar a quantidade de cálcio no sangue, beleza? Então essas são ações do PTH.
Falando agora sobre a calcitonina. A calcitonina, ela vai fazer um processo contrário, ou seja, quando a gente tem altas quantidades de cálcio no sangue, em estado de hipercalemia, a gente tem a liberação de calcitonina. O que a calcitonina vai fazer? Ela vai estimular os osteoblastos a produzirem mais matriz óssea, aumentando assim, né, a densidade óssea, densidade dos ossos e também diminuindo os níveis de cálcio no sangue. Por quê? Porque a gente vai ter que os osteoblastos eles vão precisar desse cálcio para formar a matriz óssea, beleza? Então a calcitonina é liberada quando a gente tem muito cálcio no sangue. O que ela faz? Ela diminui os níveis de cálcio no sangue, beleza? Bom, seguindo, né, já deu 15 minutos, vou tentar fazer mais rápido. A gente tem também a insulina e glucagon. A gente viu, né, que atuam ali de formas diferentes. Então a insulina é liberada quando a gente tem o quê? Alta quantidade de glicose no sangue. Tá? Então o que acontece quando a gente tem alta quantidade de glicose no sangue? A glicose ela vai atuar lá nas nossas células beta pancreáticas, né? E vão fazer a liberação de insulina. Então a gente tem que a liberação de insulina pode acontecer por conta da glicose ou também, né, das incretinas. Lembra das incretinas? A gente tem lá o GLP-1 e o GIP, né? São incretinas que atuam lá nas células beta também liberando insulina, beleza? A insulina, quando ela é liberada, ela vai atuar nos nossos músculos. Aí lá nos músculos, vou apagar esse glucagon, depois a gente volta. Ela vai aumentar a captação de glicose. E ela também vai aumentar a captação de aminoácidos. Então ela vai abrir canal de aminoácidos. Então aumenta também a captação de aminoácidos. Quando ela faz esses dois, através desses dois mecanismos, a gente vai ter o quê? Se a gente tem mais aminoácidos, mais glicose, a gente vai ter mais síntese proteica. Então a gente vai ter um aumento da síntese proteica. Por isso que a insulina é um hormônio anabólico, beleza? A gente também tem que a insulina, ela vai atuar lá no tecido adiposo. O que ela faz no tecido adiposo? Ela vai fazer com que a gente tenha maior captação de glicose. Então ela aumenta a captação de glicose. Beleza? Como é que ela faz isso? Ativando aqueles GLUT4, lembra os transportadores de glicose? Então a insulina ela ativa esses transportadores de glicose, tanto nos músculos quanto no tecido adiposo, e aumenta a captação de glicose. Então a insulina a gente tem que ela também vai atuar onde? No fígado. Lá no fígado ela vai promover um processo que a gente chama de glicogênese. O que é glicogênese? Ela vai aumentar a glicogênese, que é a formação de glicogênio. Beleza? Armazenamento de glicose forma de glicogênio. Então, através dessas ações, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma diminuição da glicose no sangue. Beleza? E é assim que a insulina ela vai atuar. Agora, falando sobre o glucagon. O glucagon é o contrário da insulina, vai trabalhar de forma antagonista, ou seja, quando a gente tem pouca glicose no sangue, a gente vai ter liberação de glucagon pelas células alfa-pancreáticas, beleza? Então o glucagon ele vai ser liberado, ele vai atuar onde? O glucagon ele vai atuar lá no nosso tecido adiposo. O tecido adiposo ele vai estimular o quê? A lipólise, lipogenólise, né? Quebra de gordura e liberação de triglicerídeo e ácido graxo, beleza? O glucagon ele também vai atuar onde? No fígado. Lá no fígado ele vai promover um processo de aumento da gliconeogênese, beleza? O que é a gliconeogênese? Vai produzir glicose a partir disso aqui, né? Ácidos graxos e triglicerídeos. E ele também vai aumentar a glicogenólise. Glicogenólise. O que é a glicogenólise? É a produção, é a quebra do glicogênio para liberar a glicose. Então, através desses mecanismos, a gente vai ter o quê? Um aumento de glicose no sangue. Beleza? E a gente também tem um outro hormônio que é a aldosterona, né, que a gente viu. Então a gente tem também a aldosterona. A aldosterona ela é sintetizada lá na glândula suprarrenal.
Então, ela é sintetizada na suprarrenal. O que acontece? A aldosterona ela é liberada quando a gente tem uma diminuição da nossa pressão arterial. O que ela vai fazer? A aldosterona ela vai atuar lá nos néfrons, né? E quando ela atua nos néfrons, a gente vai ter um aumento da reabsorção de sódio, beleza? Junto com o sódio, a gente vai ter lá, a gente viu, tem um vídeo só falando sobre isso. Mas a gente vai ter a absorção, a ativação lá de um outro hormônio, que é a vasopressina, que vai absorver água. Então a gente vai ter a absorção de sódio e também água. E a gente vai ter um aumento da pressão arterial. Então a aldosterona é liberada quando a gente tem uma pressão arterial baixa, né? E como resposta a gente vai ter um aumento dessa pressão arterial, beleza? Então, em relação aos hormônios, né, que a gente viu, isso é o principal, beleza? Então a gente fez um resumão aí, bem resumão mesmo, tá? Vou deixar aqui caso alguém queira tirar print. E é isso aí.